Boa noite, gente. Nós vamos, como de costume, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E vamos tentar desligar do plano em que nos encontramos, de toda agitação, de todos os problemas, de tudo aquilo que possa nos atar a esse mundo físico, para que nós deixemos vagar o nosso pensamento, que deixemos o nosso cérebro raciocinar claramente e guardar todas as lições que nós iremos abordar nessa noite. Aproveitando aí a prece inicial, gostaria que toda essa vibração, todo esse carinho, todo esse afeto possa ser endereçado a todos os nossos irmãos ou que se afastaram temporariamente do nosso curso ou aqueles que não puderam vir na noite de hoje. Que sintam onde estiverem que estamos em contato com todos eles, torcendo para que tudo dê certo em suas vidas, torcendo para que estejam bem, com saúde e em paz. Que essa serenidade, que essa boa energia guerreirante possa tocá-los, fortalecê-los, revitalizá-los. E a todos os nossos irmãos que nessa noite os nossos queridos companheiros espirituais forem visitar, levar o seu auxílio, que possam levar consigo a nossa vibração, nossas palavras de afeto, tudo aquilo que podemos doar em benefício de cada um deles. Que seja uma noite proveitosa para todos nós, que o Senhor nos guie, nos ilumine, nos ampare, fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos então dar prosseguimento ao capítulo 125 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, cujo tema é Filhos e Servos. E esse trechinho do Evangelho está em João, capítulo 8, versículo 35, uma fala de Jesus. Então, é mais uma daquelas frases curtinhas que a gente vai tirar da língua grande contexto. Então, vamos lá. E Jesus dizendo, então, olha, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Vamos de novo. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. O que a gente pode deduzir antes de adentrar no texto de Emmanuel? Essa pequena fala do mestre. O servo é aquele que está trabalhando conosco, remunerado, né? Está ali no seu ganha-pão. Este não ficará para sempre na nossa casa. Por que será? Porque ele tem uma vida lá fora, ou porque não tem vínculos, ou os dois. Vínculos sanguíneos, né? O filho fica para sempre. Bom, é uma fala que a gente vai tentar agora, só tentar extrair uma ideia principal da. Eu vou fazer então o contrário. Eu vou ler o trecho de Emmanuel para ver o que ele está abordando, qual o sentido que ele está tirando. Porque ele pode devagar aqui, não tem nada a ver com o texto dele. Está muito vago, né? Não dá para se tirar uma conclusão assim perfeita. E alertando que esse é um dos grandes problemas quando você lê o Evangelho.
que muitas vezes você não consegue captar profundamente o sentido que está escrito. Talvez porque a linguagem é muito antiga, né? Então, textos traduzidos de um idioma para outro, então os sentidos vão se alterando. Então, é imprescindível que a gente extraia de todas as lições na mais absoluta simplicidade. Quando a gente conseguir trazer todo esse contexto de uma forma simples e clara e nítida, é sinal que nós estamos no caminho certo. Quando tem que devagar muito, fazer manobras mirabolantes para poder chegar a uma conclusão, não é por aí. Eu creio que não é por aí. Se a gente se atentar muito bem, nos textos que a gente tem na doutrina espírita, nos mais diversos autores, em que estão transcritas as falas de Jesus, a gente vai ver um quesito básico ali. Vocês podem se atentar com calma, porque a literatura é vasta e tem muitos autores e tem muitas frases de Jesus. Quando ele fala de uma maneira simples, que você consegue entender, qualquer um consegue entender. E é profundo. Tudo que ele fala de uma maneira simples e profunda. Essa é a grande diferença, a grande jogada quando a gente quer destacar se um texto realmente foi dito pelo mestre ou não. Quando tem muitas idas e vindas, alguma coisa está distraindo. Geralmente ele é bem conclusivo e traz sempre uma história para elucidar bem aquele ensinamento. Então não fica no vago, traz um fato concreto, não, uma história, justamente para ilustrar aquela fala dele. Certo? Então vamos ver então um trechinho de Emmanuel para ver se a gente pega o fio da meada. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Torá. Tá, vou dar um stop aqui, uma paradinha só aqui, vou ler de novo só para a gente pegar esse versículo. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Todos nós não somos filhos de Deus? Somos. Mas estamos numa boa condição? Não estamos. Estamos numa condição ainda inferior, o que é natural. Não é depreciativo. Geralmente, inclusive nós espíritas, nós temos um pouquinho de preconceito quando as pessoas têm um grau de inteligência um pouco menos evoluída, um pouco menos trabalhada. Pelo fato de a gente saber um pouquinho mais, julga aqueles que sabem menos, ou assim que se perdem em coisas que nós hoje não nos perdemos mais. Então, um dos fatos mais interessantes que a gente pode abordar no cristão é o que? Não julgar, o não julgamento. É a tal da indulgência. Você aceita a pessoa como ela é. Você convive com ela como ela é. Você dá a sua contribuição a ela conforme ela consiga receber. Então, esse é o grande lance daqueles que querem realmente ministrar algo pela doutrina. Saber como expressar para que a mensagem chegue até todos os ouvintes, inclusive aqueles mais ingênuos, aqueles mais simplórios. Então o texto aqui está falando
De novo, na sua exemplificação, ensinando Jesus como alcançar o tipo de filiação a Deus. Todos nós somos, né? Mas olha aqui, o trabalho ativo e incessante. Todos nós trabalhamos nessa seara? Sim, todos nós somos parte desse grande mecanismo que é a vida. Todos são importantes. Todos, eu não excluo absolutamente ninguém. Inclusive aqueles que estão temporariamente voltados para coisas não lícitas, que estão desviados do caminho, sim, todos são importantes. Todos. Senão, não faria jus àquela frase do Cristo: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Né? Se perderá. Por que nenhuma vai se perder? Por que tanta importância para uma ovelha desgarrada? Lembra aquela passagem do filho pródigo? Da festança que foi dada para o filho que retornou depois de ter torrado todo o dinheiro do pai, toda a herança, feito tudo o que queria fazer, perder tudo e voltar à míngua para casa. E foi dado um banquete. Como assim? Você fez tudo errado. E ele ainda vai ter uma comemoração. É só uma história, uma alusão, né? Ao quê? Que todos são importantes. E aquele que cai em si, que sabe, que entende que errou e quer recomeçar. Lembra na passagem que ele queria recomeçar como um simples e humilde servo. Atentaram para essa passagemzinha, ele queria voltar, mas ser um servidor dos mais humildes. Então essa alusão tem muito a ver com o que acontece conosco. Quando nós erramos muito em determinada encarnação, retornamos para o mundo espiritual, retornamos para perto do Pai. Mas lá a nossa consciência faz o quê? Ela desperta, e aí notamos todos os nossos equívocos, e a gente pede para renascer, para retornar na condição mais humilde, para que não venha cair novamente os mesmos equívocos. Então essa passagem, ela é muito esclarecedora para nós que estamos a engatinhar no cristianismo, né? Doutrina espírita. E para entender que o trabalho ativo e incessante, estamos sempre trabalhando. Uma das coisas que eu sempre falo, acho que toda terça-feira, você já deve estar enjoado de ouvir falar, que nós somos totalmente responsáveis pelos nossos pensamentos. Eu não falo mais de palavras, de ações, construções. Vou lá na fonte. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos é como se fosse a mina, onde nasce a fonte de água, né, que vai jorrar. Se ela já nasce contaminada, o que ela vai alimentar? Ela vai levar consigo só doenças. Então, se a gente quer trabalhar na doutrina pelo bem do próximo, e os nossos pensamentos originais são gerados de forma errônea, como que a gente vai lidar com os outros? Então, a primeira tarefa de um espírita, de um cristão, é fazer a sua reforma íntima. É entender que quando seus pensamentos estão desgovernados, para e pensa: por que meu pensamento está assim? Eu quero fazer isso? Eu quero agir dessa forma? Eu quero ofender desse jeito? Eu quero retrucar dessa forma? Ou é um impulso externo que está chegando a me agredir? Então você faz uma divisão, porque tem o tal do desculpismo também dos espíritas, que é o seguinte: eu agi daquela forma porque eu estava influenciado espiritualmente. Não. Isso não é desculpa. Pode ser um atenuante. Quando você erra, ela vai ser um atenuante ali.
mas o erro continua sendo seu. Então, o que fazer? Você tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer. E saber que no vai e vem do dia, na agitação, às vezes nós entramos nesse turbilhão, nesse mundo, e saímos um pouco do nosso centro, né? Mas tem que puxar de volta e retornar logo. E está sempre vigiando. Faz parte. Trabalho ativo e incessante. Primeiro trabalho conosco, com a gente mesmo. A gente aprende aqui na doutrina, de inúmeros livros, ouve, assiste inúmeras palestras, mas e na hora de pôr em prática? Realmente, assim, não pode só passar pelo nosso cérebro e não ser registrado no nosso coração. Vamos lá de novo. O trabalho ativo e incessante. O desprendimento de interesses inferiores do mundo. O que seria interesses inferiores do mundo? As coisas do mundo são proibidas? Tá, fala aí, o que uma coisa que a doutrina espírita proíbe? Nada. Absolutamente nada. Então, tudo nos é permitido. É a frase do Paulo, né? Posso tudo, mas nem muito bem. Tudo me é permitido, inclusive errar. Inclusive errar. Agora, tudo tem consequência. Aí que está a beleza da doutrina. O que eu fizer tem consequência. Se eu fizer o bem, se eu doar uma flor, eu recebo outra flor. Se eu doar um espinho, simples assim. Então, uma questão de coerência, de inteligência. Você quer flor ou quer espinho? Quero flor, então doe flores. Faça o bem. Seja. O convite da doutrina é ser. Seja. Para depois agir. Seja aquilo que você fala. Seja aquilo que você pensa de mais elevado. Haja desse jeito. Olhe assim com um sentimento de amor, de carinho, de fraternidade. Diga só palavras construtivas belas, aquelas que motivam. Aí você está sendo. Desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Tá, então nós temos que nos livrar de tudo que o mundo nos oferece? Absolutamente não. Aí que está o grande equívoco da maioria dos religiosos, de todos os segmentos religiosos. Por quê? Muitos são assim radicais. Não, o que é mundano para mim não serve. Não, porque tal pessoa ela é da doutrina X, para mim não serve. Não, essa é da doutrina Y, para mim não serve. Esse faz tal coisa, não serve. Esse trabalha com isso, esse não serve. Esse bebe, não serve. Tá. E se você for filtrando, você nem pode se pôr ali na condição, porque todo mundo tem, todos nós temos defeito. Então vai ficar um vácuo, vai sobrar um nada. Então, qual que é a beleza da doutrina? Você conviver e bem com qualquer um. Com qualquer um. E mire-se sempre do exemplo do Cristo. Quem que eram os companheiros do Cristo? Estavam sempre... não eram os excluídos da sociedade? Os mais simplórios analfabetos? Pois é. Pessoas com os mais exacerbados ali defeitos, né? Orgulhosos, bélicos. Tinha pessoas boas? Tinha. Mas boas assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Como todos nós. A perfeita submissão aos desígnios divinos. Perfeita submissão aos desígnios divinos. Aí um outro problema que todo mundo se depara é o seguinte: quando está tudo bem, a minha doutrina é melhor, meu Deus é o melhor, meu anjo da guarda é o melhor, minha família é melhor que o dia inteiro, minha cidade, meu país, tudo é perfeito, quando está tudo bem.
mas saiu alguma coisa do trilho, aí muitas vezes cai por água abaixo, né? Cai por água abaixo toda aquela ilusão. Então, perfeita submissão aos desígnios divinos quer dizer que nesse mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter perdas, vamos ter dificuldades, nós vamos ter tudo, porque isso faz parte da nossa evolução, do nosso processo de evolução, e não vai ser um mar de rosas a vida inteira. Então, nesses momentos de dificuldade, de perdas, de todo tipo, perda de saúde física, perda de entes queridos, perda da saúde financeira, perda de qualquer coisa, o mundo não. Mas submissão ao desígnio divino. Aqui nós aprendemos que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê na nossa vida. E a partir do momento que a gente entende, sabe disso, a gente aceita. Mas a gente aceita, vírgula, e continua vivendo. Aceita, vírgula, e continua lutando. Aceita, vírgula, continua trabalhando. E sempre continuamos. Mesmo nas maiores adversidades, nas maiores dificuldades, a gente aceita os desejos de Deus. Mas nunca nós nos acomodamos. Nunca esperamos que alguém venha aqui, tire o fardo do nosso ombro, traga para o seu e nos livre daquilo que nós temos que carregar. A doutrina nunca vai falar isso. Isso, na realidade, não vai acontecer com ninguém. O fardo que nós temos que carregar, nós vamos carregar. A beleza está aqui. Quanto mais nós angariarmos de afetos, de pessoas amigas, quanto mais bem tratarmos o próximo, mais esse próximo se ajuntará a nós e nos ajudará a tornar esse fardo mais leve. Então, o bem que eu faço ao próximo faz com que o meu fardo se torne cada vez mais suave. É bela ou não é a lei que nos rege? Mas em compensação, se eu me revolto, o que acontece com esse fardo? Ele vai se tornar cada vez mais pesado. Até o momento que a gente dobra o joelho, cai e suplica ajuda. Ou seja, é uma maneira que a vida tem de dobrar a nossa arrogância, o nosso orgulho, levá-lo ao pó, para que depois nós nos reergamos renovados. Então, aceitar a submissão aos desígnios constituíam traços fundamentais de suas lições na Terra. Faz parte do processo que nós estamos vivendo aqui. Okay? Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. Nós não vamos ser somente aqueles que trabalham nessa obra. Todos nós estamos em processo de aprendizagem e trabalho nessa grandiosa obra que é a vida. Só que tem algo mais. Esclarece-nos que esses ficam para sempre na casa. Filho, pai, casa. O que quer dizer isso? Que nós temos um laço ali familiar. Um laço que nunca vai se romper. Então, quando nós realmente aceitarmos, entendermos, compreendermos, na verdade não é aceitar, é compreender o que é Deus e quem nós somos e que fazemos parte de uma enorme família, aí sim esses vínculos vão estar estreitados. Quem afasta-nos do Pai? Somos nós mesmos, por enquanto.
por enquanto. Porque o seu magnetismo é tão intenso, tão grande, a sua sabedoria é tão enorme, que mesmo nós não querendo, nós vamos ser atraídos para Ele. A vida vai fazer com que nós dobremos os nossos joelhos, nós consigamos quebrar todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, toda a nossa avareza, para que possamos realmente fazer brilhar o nosso eu divino, nosso eu verdadeiro, que marchará rumo ao Pai. São figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem. Não vai levar nada ao pé da letra, mas é por aí. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. Sim, aqui realmente é uma dependência, um local onde nós labutamos, onde nós experienciamos, onde nós desenvolvemos. Por isso, a importância de viver tudo o que a vida nos oferece. Compreender que quando nascemos num lar opulento, saber trabalhar com a fortuna, com a facilidade, com o dinheiro, com as posses, com o poder, em benefício do próximo. Talvez seja essa a tarefa mais árdua e mais difícil que nós venhamos a encontrar. Parece um paradoxo, né? Mas é por aí. E também quando estamos experienciando uma condição de miséria, dificuldades extremas, que temos que lutar e muito e ganhar muito pouco para a subsistência, nós estamos esforçando para desenvolver a nossa gana, a nossa vontade, o nosso amor ao próximo, o nosso desprendimento. Então, todos os lugares da vida em que nós renascemos se constituirá uma lição importantíssima, que nós haveremos, se Deus quiser, de sair bem. Mas olha só, tira a religiosidade de lado, tira a doutrina espírita de lado, tira a doutrina católica, qualquer religião, tira de lado. Agora vamos viver, nascer nesse mundo e viver as coisas do mundo. Vai dar certo esse negócio? Aquilo que a gente já conversou uma vez aqui, não sei qual que toda crença, toda religião, ela te faz como se fosse um suporte, independente de espiritismo, a crença, ela é um suporte para aqueles momentos difíceis. Se não tiver isso, como é que faz? Ela é um freio. É um freio. Mas também ela é doce. Ela nos acalenta, ela nos conforta nos momentos de aflição, dificuldade. O Evangelho é o atendimento de Deus às súplicas, ao sofrimento do Imagine sem esse manancial, né? Tá, nós vamos ver as coisas do mundo. A própria definição do Espírito, como você falou, tirar a parte religiosa, ela é filosofia e ciência com consequências morais. Por quê? Porque você passa a saber quem você é. E você passa a entender que você não faz mal para ninguém, você faz mal para você mesmo. Porque o primeiro impacto de toda a doação é você, certo? Então, que consequência moral? Você se transforma, porque senão é não tinha inteiro. Não é isso?
Sim. Dessa forma, eu acho que mesmo as pessoas que têm um conhecimento de estudo ainda assim, para quem não tem, acha que está sendo punido pelas forças do alto, né? E não é nada disso, na verdade não é. Por isso que às vezes a gente tem uma missão aqui na casa espírita um pouquinho ingrata. É desiludir as pessoas que vêm iludidas. Elas vêm aqui e querem que os problemas sejam resolvidos. Já chegam olhando de uma forma equivocada. Agora, como que você vai explicar às vezes para alguém que o problema que ela está vivendo é a solução? Até a pessoa compreender isso, ela tem que ter, lógico, uma boa bagagem de conhecimento para fazer as coisas terem sentido, né? Agora, por isso a doutrina está aqui para sempre falar sobre o Evangelho, sempre trazer as consequências morais, né, as lições morais, a lei de causa e efeito e tudo mais, para que as pessoas vão compondo, né, o pensamento espírita, o pensamento religioso. Agora, na falta de parâmetros, o que vai se fazer? Vai viver pelos instintos. Se não tiver religião, vai viver pelos instintos. Aí cada um vai querer o quê? Se sobressair, cada um vai querer ser melhor que o outro, cada um vai querer ter uma condição superior, porque não tem um algo mais norteando. A vida é isso aqui, como se fosse uma grande competição. Então, a religiosidade, ela é importantíssima, como leme, como aquele caminho que nós temos que seguir, o caminho que nós temos que entregar, aquele desenvolvimento que temos que concluir. Porque, na realidade, nós estamos numa jornada já pré-determinada. A gente não sabe aonde tudo iniciou, mas, vamos dizer assim, Espírito, Deus sabe, vamos resumir, Deus sabe como que tudo iniciou e para onde que nós estamos caminhando. E, logicamente, Ele vai nos dar toda a rota segura para que a gente desenvolva as nossas potências, porque Ele já nos deu a potência, só que depende de nós desenvolvê-la. Ele dá um manual de instrução para nós e ainda nos oferece o quê? Olha, é esse caminho, mas você pode seguir por qualquer caminho que você seguir vai te trazer de volta a esse caminho. Então você pode ter muito longe. Então, quanto mais longe é mais espinho, mais pedra, mais dificuldade, mais falta de água. Todas as dificuldades que ocorreram. Chega um ponto que o indivíduo não dá. Aí o que tem que fazer? Faz o caminho de volta. Pelo mesmo caminho que ele seguiu. Até retornar ao ponto que estava e seguir adiante. Mas ele deixa-nos ir, porque é aprendizado. É preferível, olha, preste atenção no que eu vou dizer, pode ser um contrassenso até. É preferível que a pessoa vá pelo lado do caminho errado do que aquele que fica na inércia e fica parado. Por que eu acho isso? Porque aquele que fica parado não está fazendo absolutamente nenhum esforço evolutivo. Aquele que está indo para o lado errado está aprendendo tudo que é errado. Quando ele cair em si, aí ele vai saber realmente as consequências uma a uma de todo equívoco praticado. Veja bem, vamos pegar o exemplo de Paulo. Quando Saulo ainda, alguém chegou para ele do plano espiritual, Deus ou qualquer outro ser, né,
falou: Saulo, não faça isso. Alguém falou? Não vai lapidar o Estevão. Não vai perseguir os cristãos. Alguém falou isso para ele? O que o Cristo falou? Quando dirigiu-se a Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntou por que persegui. Não falou assim: você está no caminho errado. Veja que até a advertência do Cristo não tolhe o nosso livre-arbítrio de forma. Ele não chegou e criticou Paulo pelo que ele estava fazendo, Saulo pelo que ele estava fazendo. Apenas perguntou: por que me persegues? Para que o seu coração realmente falasse: te persigo por causa disso. Só que ele era o Saulo, ele era um enviado do alto, né? E na hora que ele ouviu a voz, que certamente ele já conhecia, caiu em si, né? Caiu em si, e a gente sabe o restante da história, né? Mas não é a terra realmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O que eu falei, né? O mestre elogiou os servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam a remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Agora dá para fazer um bom paralelo sobre o texto lá em cima. Lembra mim, só para a gente subir, o que é o texto? Filhos e servos. O trechinho. Olha, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. O servo não fica para sempre na casa, o filho sim fica. Bate com esse último parágrafo, vou ler aqui de novo. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os servos estão ali por interesse próprio. Os filhos, ou seja, aqueles que estão na casa, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Então, aqueles que já estão perfeitamente alinhados, já sabem o que tem que fazer, já sabem, reconhecem-se filhos de Deus, co-criadores, já sabem da sua responsabilidade. Os filhos, todavia, possuem interesse comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam a remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios, dores e ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, deu para dar uma alinhada? O que você ia falar? O que me veio à cabeça foi essa questão dos servos. A gente me veio comparando muito com o que a gente fala, né? Se coloca muito para a gente a questão da terceirização, né? Quando acontece alguma coisa e a pessoa, né? Um drama, alguma coisa, terceiriza, culpa o outro, né? Aí você começa a buscar, ainda mais quando a pessoa está muito materializada, né? Quando você tenta jogar a responsabilidade do que é seu nas costas dos outros, já mostra a sua inferioridade, a sua fraqueza, né? A sua fraqueza. Você não assumiu, né? Você não teve condições de assumir as suas ações, a consequência das suas ações. Então terceiriza, para que o outro assuma as consequências.
isso aí não entra nesse finzinho, isso que a Denise falou, e que você respondeu para ela, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas, porque não fizeram aquilo que alguém fazer. É mais ou menos isso, não é? O que a Denise falou e o que você respondeu. As dores ásperas é de acordo com aquilo que a gente não faz corretamente. Vamos trazer para o nosso contexto atual aqui. Vamos falar um pouquinho de nós. Por que nós estamos no centro espírita? O que cada um vê na casa espírita? Por exemplo, o que eu acho desse local? O que ele me serve? O que eu sirvo a ele? Qual que é a importância da casa para mim? Qual que é a minha importância na casa? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso aqui é só vamos dizer assim, um esboço do que é a grandiosidade da vida. Porque no mundo lá fora, realmente nós vamos colocar em prática as nossas teorias aqui adquiridas, né? Mas não deixa de ser aqui um pequeno universo. Tá, vou falar por mim, cada um fala por si. O que eu vejo na doutrina? Bom, a primeira sensação que eu tenho de estar no centro espírita é que eu estou em casa. Primeira coisa, desde quando era mais novo, estava iniciando a doutrina. Essa era a minha sensação. Estou em casa. Então nunca senti assim uma, como é que fala? Alguém fora do seu lugar, eu esqueci o nome. Estranho no ninho. Estranho no ninho, alguma coisa assim. Tem outra frase. Então eu sempre me senti assim bem à vontade. Segundo, nunca, falando por mim, eu esperei nada da casa espírita. Não é tudo. Muito pelo contrário. Sempre desde quando eu entrei aqui, eu falei, aqui é o lugar que eu tenho que trabalhar. Então cada um vê a casa espírita de uma forma. Uns veem a casa espírita porque ficou sabendo que é uma casa de socorro, que atende as pessoas que estão em dificuldades, que estão em problema, e que iniciam ali dessa forma. E uma vez que o problema é resolvido, amenizado, não retorna mais. Cada um tem o seu histórico. Mas, e no mundo lá fora? Como que seremos nós? Mais ou menos assim? Que quando o mundo nos serve, está tudo perfeito, você esquece de tudo mais e vive só por si. Ou então, quando as coisas estão boas, você tem a sua parte, mas distribui também, reparte com o próximo. O que nós fazemos aqui é o que nós vamos fazer lá fora. O que jaz aqui dentro é o reflexo das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, é essa parte que nós temos que bem burilar, bem desenvolver, bem compreender, para que a verdadeira prova nossa, no mundo lá fora, a gente se saia bem. Ou a gente é filho, ou, como em outras passagens diz, co-criadores, né? Aqueles que criam conjuntamente com o pai, ou aqueles que só dão trabalho para o pai, né? Aqueles que trabalham, mas por remuneração, são os servos. Ali falar, trabalho, mas eu quero a minha parte. Mas quando você compreende que você é o dono, não tem parte, você já é dono.
É isso que nós temos que entender. Esse universo onde nós vivemos é nosso. Mas cada um quer pegar uma parte para si. Não, é de todo mundo. É seu. Mas não, o ser humano limita. O ser humano limita. Tamanho de uma terra dessa. Que enormidade. Para você conseguir alguns metros quadrados para você viver, você tem que trabalhar muito e pagar uma fortuna para você viver. Não é um disparate isso? Uma coisa sem sentido. Olha como é que nós somos pequenininhos. E a gente acha que está tudo certo. Mas o que está errado? Nós não estamos suficientemente amadurecidos. Lá em nosso lar é assim? É mais ou menos, mas muito melhor delineado, né? Lá ainda é necessário que as pessoas trabalhem, lembra? Porque se não trabalha, se acomoda. Então o trabalho lá é necessário para a continuidade do desenvolvimento. Então tem o quê? A tal da recompensa. Você trabalha para ter uma recompensa, senão você não trabalharia. São os ditos bônus horas. Mas já é uma coisa muito mais bem justa, né? Mas vocês acham que em outras esferas superiores é assim que funciona? Não é. Quando você sabe que tudo é de todo mundo, para que você vai querer uma coisa para você? Para que eu que não? Esse centro é meu. Aqui você pode entrar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas é meu. Existe isso. A casa, o pai, é de todos nós. Quem que faz as picuinhas é a nossa inferioridade ainda. Mas nós vamos caminhar por um tempo em que as coisas vão ser muito mais justas. Mas elas são, assim, entre aspas, injustas, porque elas são necessárias. Essa injustiça é necessária para o nosso desenvolvimento. As dificuldades são necessárias. Quando elas não forem necessárias mais, elas não fizerem diferença para nós evoluirmos, aí naturalmente desaparece. Mais ou menos dentro do que a gente está falando aqui, me veio a cabeça, só bem rapidinho. Essa questão, esse desencarne coletivo, né? A questão do terremoto na Turquia, ele é um despertar. Pelo menos eu estou enxergando assim muito na questão de trazer, já é num território extremamente bélico, né? Que aconteceu o terremoto, onde nessa disputa de terras e tudo, e para trazer os olhos do mundo para a solidariedade, né? Está tendo, né, um olhar, né, de uma tragédia, né, de uma magnitude. Esses resgates coletivos sempre existiram, né? E tem um condão, tem um porquê. Isso sempre vai acontecer na história da humanidade. Vocês lembram de 2003, quando teve aquele tsunami, matou mais de 200 mil pessoas? Né? Você lembra de 200 mil pessoas? Uma hora para outra. Isso tem uns porquês. Só que a explicação disso é longa, né? A gente foge um pouquinho do tempo. Mas a Terra, nós temos um enorme organismo. A união de todos os seres que habitam esse planeta se constitui um enorme organismo. E às vezes esse organismo está meio doente. Então é preciso que aquela tensão seja aliviada. E esse é um dos mecanismos. E tudo tem os seus porquês, e nada é injusto. Né? Mas é um tema para um baita no seminário, a gente dissertar sobre isso. Mas, mesmo esses que estão sofrendo esses resgates coletivos,
né? Na sua individualidade, para cada um tem o seu valor. Cada um tem um valor diferente. Então é como se fossem muitas pessoas resgatando débitos, né? ou expiações que tinham que passar assim, de uma vez para já dar aquela limpada no carne do cidadão. Mais ou menos, grosseiramente falando. Esse conhecimento que você falou, que a planeta da doente, eu ouvi essa semana alguém falar que o planeta é um ser vivo. Tudo é vivo ali. Então, se está doente, está fazendo mal para tudo isso. Está passando mesmo. Não sei como é isso. As próprias agitações no núcleo da Terra são oriundas do que acontece na criação nossa aqui na superfície. Pode fazer um paralelo com o corpo da gente. A gente já falou várias vezes, o corpo. Nós somos as células desse corpo. Como você falou, a célula da já vai ser expurgada. No caso que aconteceu lá na Turquia e na Síria. O terremoto já está nos 40 mil. Pois é, muita gente. Ali essas pessoas resgataram total ou parte dos débitos de outras vidas. Tudo tem porquê. Você vê o Holocausto, né? O Holocausto não faz nem uns 80 anos, 50 anos, não sei. 40, uns 70, 80 anos. 6 milhões de judeus. Pois é. Ali eles resgataram barbaridades que fizeram em outras Pois é. É a tal da sangria, né? É a tal da sangria. A gente via na mídia, na televisão, aquelas crianças esquadras lá na África, são da Segunda Guerra Mundial. São racistas. Não precisa ir muito longe, os anos Yanomamis aqui no norte. Por isso que eu coloquei que é o resgate, e para quem está aqui, para despertar a solidariedade, a humanidade, generosidade, caridade. Né? Né? Esse mecanismo que é perfeito. Né? É nas dificuldades, nos momentos difíceis, que as verdadeiras pessoas mostram, né, o seu valor. Aliás, que cada um mostra o seu valor. Se tem valor ou se não tem valor. Então, nesse momento nosso, de tanta turbulência, principalmente no nosso país, que nós façamos a diferença. Nós façamos a diferença. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Como que nós vamos sair do meio dessa guerra? Vai depender do que nós somos. Nós mostrarmos como somos, aquilo que sentimos, aquilo que queremos. Esse vai ser o divisor de águas. Ou você entra no turbilhão e vai com todo mundo, ou você se posta como deve se postar um verdadeiro cristão. Que é o que ele está falando, você é servo, você é filho. Exatamente. Esse é aquele momento lá do joio e do trigo. Está muito nítido, está muito claro. E a gente já sabe. Você quer ser o quê? E às vezes a gente entra no redemoinho e vai junto com o joio para o fogo. Prestemos muita atenção para não deixar nos arrastar por emoções. E é muito fácil se envolver. Mas tem uma coisa, a gente só faz o que a gente quer. Se você vai pelas emoções é porque você quer. Você quer ir para esse caminho. Às vezes a gente vai por irresponsabilidade, mas vai. Mas o importante é o quê? Você se postar como um verdadeiro cristão, agir como ele, igual realmente foi abordado no tempo. Você é servo, você é filho, esperando ser filhos. Filhos, o que quer dizer? Trabalhador incessante, a todo instante. No meu trabalho, conosco mesmo. Vamos para o próximo? 126, 126 ídolos.
Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Está se referindo, então, esse trechinho do Evangelho ao quê? Aos sacrifícios que eram feitos, né, a determinadas entidades, deuses. Tá, então vamos entender por que você vai fazer um sacrifício a alguém. Vocês já viram, por exemplo, um sacrifício assim, em algum filme, em algum livro? Eu vou fazer um sacrifício ao Deus tal. Eu vou me oferecer a Deus tal, né? Eu sou o sacrifício. E vai lá e se mata em sacrifício ao Deus. A oferenda é Ele próprio. Já viram isso? Não. Não viu, não. Não viu mesmo. Ele próprio não, velho. Eu vou oferecer para quê? Qual que é o benefício? Se você está fazendo um sacrifício, é para o seu benefício, não é? Olha lá. Vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu vou falar um negócio aqui, já que eu já vi mesmo. Eu vou falar um negócio aqui, se tiver errado você fala. E esses kamikazes? Que eles se entregam para alguma coisa. O que é isso? Interesse. Por interesse. Não tem lá os homens bombas? Então, tem. Eles se explodem. Por quê? Não sei aonde que está escrito nos livros sagrados dele, que se você sacrificar pelo Deus, né, você tem um paraíso com 72 virgens. É o Corão? Não, o Corão. Muçulmano, são os muçulmanos. Não, eu tenho o Corão baixado. Eu vou dar um buscar lá, quero achar essa. Mas tem isso mesmo, isso é verdade. Eu quero achar isso, porque eu quero ver o contexto. Eu quero ver o contexto. Às vezes pode até ter escrito, mas você tem que ver o contexto. Porque às vezes é uma figura de linguagem e o indivíduo pega aquilo ali e leva ao pé da letra. Se vocês lembrarem, façam isso. Baixem o Corão e busquem essa parte aí. Mas leia acima e leia abaixo. Você pegar todo o contexto para ver se realmente é o que o pessoal interpreta. Eu acho que não. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E uma das coisas que aqueles que dominam fazem bem é tirar as coisas de contexto. Pegar um trechinho assim e puxar a sardinha para a tua brasa. Aqui, ó. Está escrito na Bíblia. Você é contra a Bíblia? Não. Então tem que seguir. Você se impõe por uma frase, está escrito lá, tem que seguir. É assim que funciona. Mas as coisas não são desse jeito. Bom, então, respondendo às suas frases, à sua pergunta, as pessoas que fazem isso, fazem em busca de alguma coisa. Às vezes está no mundo, olha lá, o Oriente Médio, não é fácil viver lá. É pobreza, seca, dificuldade, fome. Aí vem uma bendita religião, religião não, vírgula, um bendito ser religioso, né, um religioso ali, que oferece uma mansão para você, com todos os benefícios, e com a mínima taxa para você pagar. A taxa para você pagar é, aperta um botão, você explode e já vai para lá. É papum, literalmente. E você tem aquela pobreza, desde aquela dificuldade, guerra, sofrimento, perdas, e te oferece um paraíso fácil. Você não vai? Se você é uma pessoa ingênua, já não tem uma educação, desde cedo é condicionado aquilo. Eu tenho uma lavagem cerebral. Difícil. É muito difícil. Então, logicamente, essas pessoas, por a sua ingenuidade, por a sua dificuldade, têm suas habilidades.
É diferente. É diferente quando a pessoa sabe e mesmo sabendo, ela comete os mesmos desativos. A equivalência é muito. A distorção é muito grande. Bom, nós estamos falando por que as pessoas sacrificam o outro. Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, deixa eu ler um trechinho de Emmanuel aqui para ver se eu não saio além do pensamento dele. Eu já estava indo para outra linha, que eu acho que a linha de raciocínio dele vai ser um pouco diferente da que eu estava passando. Eu vou ler aqui só para não destoar. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa, porém, é a face mais singela do problema. Que coisa mais. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a homem muitas vezes em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. Tá. Vou parar por aqui, senão fica muito extenso para a gente dissertar. Pegar só esse pedacinho final. É necessário diferenciar as coisas que se encontram consagradas a Deus das coisas sacrificadas aos ídolos. Muito bem. Quando você vai fazer um sacrifício a um ídolo, tem um porquê, não tem? Sacrificavam seus ídolos na antiguidade por quê? Para que tivesse uma boa colheita, tivesse fartura, tivesse saúde. Sempre um benefício, uma barganha. Te dou isso, mas eu quero isso em troca. Barganha. Coisas da terra, coisas do homem, coisas do ser humano. Para ganhar com Deus. Mas aí tem um porém. Tem um porézinho muito interessante que nós, espíritas, temos que falar sobre a respeito disso. É o seguinte: às vezes, por trás dos ídolos, existem pessoas. E aí você deixa de barganhar com ídolos e está barganhando com pessoas. O que eu quero dizer? Muitas vezes, aquilo que nós pedimos e que vamos barganhar com os ditos deuses, na realidade esses deuses são pessoas iguais a nós, só que desprovidas de um corpo físico, ou seja, espíritos. Aquilo que se acham ser deuses eram na realidade espíritos. Então você se barganhava com eles. Aí você fazia o quê? Estou falando lá na antiguidade, sacrifícios. Hoje são oferendas, o negócio ficou mais suave. Antes era sacrifício, sacrificava boi, sacrificava cabra, pombos, né? Bezerro. E funcionava? Eu creio que muitas das vezes funcionava. Parece um contrassenso afirmar isso, mas eu explico por quê. Para todo mundo funcionava? Não.
Pensa bem, nas duas pontas. Você vai sacrificar alguma coisa, mas Deus precisa desse sacrifício? Deus precisa? Não, então ele está fora do jogo. Está fora do jogo. Não precisa disso. Quem que precisaria do sacrifício? Quem se alimenta disso, quem se beneficia disso. Quando você mata uma galinha, um porco, um bezerro, o que acontece nesse instante? Há ali um derramamento de fluido vital muito grande. Esse fluido vital serve de alimento para as entidades vampirizadoras, aquelas entidades primitivas. Então você oferece o quê? Um alimento. Aquilo que a pessoa precisa, aquilo que aquele espírito precisa. E ele, logicamente, vai se beneficiar daquilo. É uma barganha, não é? Só que esse espírito que está nessa ponta da linha aqui, para ele continuar recebendo esse alimento que a pessoa vai lhe fornecer, ele tem que fazer alguma coisa. A contrapartida. Então, está pedindo o quê? Determinada coisa, eu quero tal coisa. E ele tem condição de influenciar o meio para que aquilo ocorra, ele vai influenciar. E muitas vezes vai conseguir. Muitas vezes não vai conseguir, mas muitas vezes consegue. E quando consegue, aquela pessoa que sacrificou, assim, olha, eu sacrifiquei, deu certo, aconteceu tal coisa, e passa a ser uma constante. Então fica o quê? Esse que compra, esse que recebe, e trabalha numa barganha entre encarnado e desencarnado. Tem nada a ver com deuses, tem nada a ver com entidades superiores. É homem para homem. Diferença, esse aqui está encarnado, esse está desencarnado. Só isso. Vira as consequências? É grave? Muito bem. Acontece que esse indivíduo que está aqui fazendo as oferendas, um dia ele vai morrer. Um dia ele vai desencarnar. E quando ele desencarnar, ele vai estar o quê? Na mesma esfera que esse outro. Então, o mais comum de acontecer é estar na mesma frequência vibratória, e esse aqui, por ser mais ativo no mal, a tendência é escravizar esse. Então, por isso que surgiu aquela história, né? Você se mete com as coisas ruins e ele vai te levar. É por aí mesmo, mais ou menos. Isso aí não está muito diferente, não. Para sempre, não. Tudo é temporário. Posso falar uma coisa? Isso aí tudo que você falou é encontrado no banco. Sabe por que eu estou falando isso? Por causa do Ramatias nos livros dele. Ele diz que um dia no banco ele vai ser assim. Vão tirar tudo isso, isso aí é errado, isso não é para Deus. Ele fala isso direto, tanto no sublime peregrino quanto na transição para a verdade de oração, principalmente isso. É falar demais isso, esses sacrifícios que são feitos dentro do campo, dentro do candomblé, que um dia isso vai acabar, porque precisa acabar, porque a Umbanda é muito bonita, ele fala, a Umbanda é muito bonita, precisa tirar isso que não é correto. Mas não é só na Umbanda. Na própria Igreja Católica está infiltrado essa ideia de uma outra forma, uma forma mais suave, mas está infiltrado ali nas promessas, né? Se acontecer isso, não, eu faço promessa mesmo, eu faço tal coisa se tal coisa acontecer. Já deixa de ser uma coisa primitiva que influencia, que
tem sacrifício, né? E coisas mais. Você está querendo dizer que essa promessa não vou deixar de comer carne para fazer? Barganha. Você barganha. Disso todos os animais. Porque, na realidade, é o ser humano tentando encontrar o caminho mais fácil para resolver os seus problemas. Em suma, é isso. Tanto lá na Umbanda, lá na Antiguidade, não tão Antiguidade, na Idade Média, quando ainda se fazia sacrifícios, até os dias de hoje, onde tem oferendas, onde tem promessas, tudo é o quê? O jeitinho de resolver os seus problemas da maneira mais fácil. Mínima transpiração, máximo resultado. É o jejum também, que usa jejuar, vacinação, braço. Para eu não me comprometer de não jejuar nesses dias, deixar de comer nesses dias. Nossa, eu acho que é isso, né? Resumindo tudo isso aí, como eu disse, é o jeito de encontrar o caminho mais curto para resolver os problemas. Ou terceirizar, né, seus problemas para na mão dos outros. Resolve para mim que eu te dou isso. Eu estava vendo a pessoa que tem muito dinheiro e fala com o seu funcionário, resolve isso para mim e te dá uma gorjeta. E você, o que quiser. A mudança de conduta é mais difícil de se realizar. Por isso que existe esse tipo de barganha. É o caso das pessoas, elas vão em determinado culto religioso e assistem, recebem alguma coisa desse tipo e ele acha que está ganhando semana. Aí volta uma semana que vem. Barganha, porque a transformação é difícil. Então, faz uma promessa de uma transformação. Prometo me transformar, reforma íntima. Ninguém quer. A reforma íntima, ela vai encarnações e mais encarnações. Não é uma coisa que eu vou mudar uma hora para outra. Você é espírita daqui para frente. Vou ler todos os livros do Chico Xavier, todos os livros da codificação. Em 10 anos eu leio tudo e já sou outra pessoa. Não vai acontecer isso, não vai. O máximo que vai fazer é ficar cego, de tanto ler. Porque a mudança é interior, é devagar. Você vai mudando, você aprendendo. Você aprende, você introjeta em si, no seu espírito, aquela informação, e é um tijolinho a mais que você põe na construção. É de tijolinho em tijolinho que você vai fazer seu castelo. Mas demora. É de um em um. Não tem como você pegar um atacado. E não tem como você contratar alguém para construir isso para você. É isso que a gente quer fazer, terceirizar. Que outro construa aquilo que eu tenho que construir. Não vai acontecer. E falando em construção, quando a gente vai para essa linha, não esquecer que base tem que ser sólida. Toda base tem que ser assentada no Evangelho. Toda. Você assentou todas as suas bases do Evangelho, isso não vai ruir. Mas se não for, você vai erguer, vai ruir, você vai ter que limpar aquilo lá e erguer de novo. Várias e várias construções. Até aprender. Que seria isso que eu pensei que a Maria Ângela falou, você estava falando, e me veio para o Evangelho, da gente, em vez de você ler muito, ler por só ler, né? E só adquirir ali uma informação, mas você absorver o que você está lendo. Então, às vezes você lê menos e vai para o Evangelho para você pôr o manual de instrução em ação. Olha só, como é que a gente faz isso tudo aqui? A gente lê o mínimo possível e fala 1h30. Já foi 1h15. Então, por que a gente se apega em coisas pequenininhas e torna elas grandes? Para justamente pegar o conteúdo, pegar o contexto ali que nós estamos vendo. E não você ler, mas depois para dentro de si nada. Olha quantas coisas nós falamos hoje. São coisas do cotidiano, coisas teóricas, coisas da nossa autoridade, coisas do passado. Ainda hoje não citamos nada de livros,
mas às vezes a gente aborda determinados livros, determinados autores. Então, a gente tenta se dar o máximo para aquilo. Aquilo ali entra a informação. Mas se a informação entrar e o solo do nosso coração não estiver assentado sobre o Evangelho, nós vamos ter que refazer isso aí de novo. Essas informações podem até ser utilizadas para coisas ilícitas. Você falou de, então, citando o livro, em cima do que você falou do Edson, que é uma pessoa mais ou menos lá no centro do vídeo, de transição planetária, de volta, mas ela foi imaginada, fala exatamente por que aqueles vizinhos foram expurgados. Eles faziam sacrifício, como você citou agora, para os humanos. Eles foram expurgados exatamente porque em épocas determinadas, naquela região mesmo, eles sacrificavam humanos numa colheita, um tempo bom ou algum benefício próprio. Aqui na Ganhando outros desencarnados, como você falou, eu não tinha pensado nesse lado, nunca tinha pensado nesse lado. Olha para você ver, eu não tenho nada a ver com isso. A lei de causa e efeito. O astral inferior, o negócio é feio. Imagina como que é a contraparte espiritual nessas situações. Nossa, o negócio é terrível. Terrível mesmo. Eu não gosto muito desse tipo de leitura, sabe? Esse tipo de... Mas é bom a gente saber. Porque elas são fortes, são dolorosas. Muito fortes. E pensar que é o primitivismo ainda da Terra, né? Dos seres da Terra. É necessário saber? É importante saber. Mas eu não gosto de muito com essa linha. Não mesmo. Isso não. Mas eu prefiro, na condição que nós já estamos, isso fica com contexto de informação, mas a gente ser a diferença. Eu acho que ela está na posição de a gente ser aquela luz que se acende para que outros possam se iluminar. A gente ressaltar muito essa parte sombria, né, da nossa espiritualidade, não nos faz bem. Não nos faz bem mesmo. Eu já li alguns livros do Robson Pinheiro, por exemplo, que são livros que abordam essa questão espiritual mais baixa. É um livro que te deixa deprimido. É um livro que te... Tá, tem informações importantes? Tem. Mas a gente tem que ser o contrário. A gente tem que ser a luz que acende. E não ficar vibrando, porque dói. Quando você lê uma coisa desse porte, aí dói. E as pessoas escravizadas, pessoas estupradas, pessoas martirizadas. Pô, isso é um espetáculo deprimente. Então, se você tem a suavidade do Evangelho, né? Tem ali a magia, né, entre aspas, de você fazer a mudança na vida das pessoas, dos seres, que a gente seja a luz e não esse conhecimento que tem que ser deixado para trás. Existe? Existe. Ainda nos dias atuais? Existe, mas tem muito campo para a gente trabalhar. Eu acho que não é um campo que a gente deveria se meter. Nós não estamos preparados para nos meter nesse campo. Eu acho que na época que nós estamos, na fase que nós estamos, nós temos que aprender a brilhar intensamente a nossa luz, para que essa luz, um dia, possa iluminar essas trevas. Hoje, chegar perto disso aí, só vai fazendo que
a gente se funda, porque a gente tem mais defeitos do que virtudes. Por isso que nos choca. Você lê um livro, você fica mal. Você lê essas coisas, você fica mal. Porque você se incomoda. Então, é preferível, a condição que nós estamos, vamos estudar o Evangelho. Vamos nos fortalecer. Vamos nos tornar fortes naquilo que nós nos propomos. Depois, consequentemente, quando estivermos preparados, a gente vai estudar coisas desse tipo, que existem, são reais, faz parte, mas não está, assim, não é adequado para que nós vivamos isso. Bom, dava para discorrer mais, explicar um pouco mais sobre esse assunto, os porquês. Mas a gente foge do contexto, nosso horário está rápido, porque o relógio não para. Onde eu parei aqui, vocês lembram? Verificados aos ídolos, a ambição. Necessita A ambição também. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. Olha que diferença. A ambição de alcançar valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. Você trabalhando as suas virtudes, você vai estar desenvolvendo os seus valores espirituais. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Olha a diferença das duas áreas. Valores espirituais, consequentemente, desenvolvimento de virtudes. Vantagens transitórias no corpo carnal, insensatez. Por que insensatez? Porque só vai nos fazer mal. Só vai nos fazer distanciar do propósito a que nós nos propomos. Aliás, nos propósitos real. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre. É escapar de grosseira posição adorativa. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. A tal da adoração, também é outra coisa que destoa um pouco da realidade. Ainda é normal, natural, que a grande maioria dos indivíduos se perca nessas questões adorativas. Você, que não deixa de ser mais ou menos uma terceirização também das coisas. Você joga em determinado indivíduo, uma determinada imagem, um determinado apóstolo, um determinado santo, ou expoente relevante, a sua vida, a sua fé, suas ações, a sua segurança. Você joga ali, terceiriza ali. Sendo que, na realidade, o que nos compete fazer? É sermos o ser ativo. Aquilo que a gente terceiriza são coisas que nós temos que fazer no cotidiano. É tão extenso discorrer sobre esse assunto que a gente começa e tem que terminar logo. Parece que você fala e não fala nada. Por isso que eu não gosto de falar textos grandes, porque não dá para você abraçar assim todo o seu conteúdo. Parece que fica faltando
faltando partes quando você começa a explicar. Mas vou tentar resumir assim de uma forma que fique inteligível. Adorar é uma simplificação da fé. Você joga para um determinado ser, uma entidade, aquilo que você quer que ele faça para você. Mas que na realidade a gente tinha que desenvolver essa virtude, desenvolver essa potência. Eu creio, eu entendo que a vida nossa é constante ação. Constante ação. E toda a ação nossa se dá quando nasce o nosso impulso, o nosso pensamento. E toda a sua trajetória até materializar-se assim a nossa ação. Quando nós queremos uma construção, mas não queremos agir, temos a ideia, mas não temos vontade de colocá-la em prática pelos nossos braços, pela nossa vontade, pela nossa ação, terceirizamos. Então essa terceirização, ela se dá por uma promessa, por uma oferenda, por uma barganha. E isso nada mais é do que um dedo engano que pode trazer sérias consequências. Porque quando você promete algo a alguém, e muitas pessoas fazem promessas a indivíduos. Quantos e quantos não pediam assim? Isso é uma coisa muito comum. O pai já faleceu, a mãe já faleceu, começa a barganhar com seus entes queridos. Pai, podia fazer isso para mim, me ajuda aqui, me socorre aqui, faz isso, faz aquilo. É uma terceirização, tem consequências. E qual que é o certo de fazer? Quando suas forças estão esmorecidas, pede ajuda direto na fonte. Mas não pede que resolva o seu problema. Pede que você tenha força e inspiração para resolver os seus problemas. Pois aí você não perde tempo. Porque se nós estamos passando por aquela situação, é porque temos que passar. É para o nosso bem. Aí o que a gente faz? Não, eu não consigo passar por isso. A gente fala, eu não consigo. E pede que Deus tire esse obstáculo da nossa frente. E muitas vezes isso acontece. Esse obstáculo é retirado e fica tudo bem. Só que o obstáculo está lá na frente, te esperando. Quando você se fortalece, de novo você vai chegar nesse obstáculo. Aí chega nele de novo. Aí você pede de novo, Pai, não consigo, tira, afasta de mim esse caso, né? Me livra disso aqui. Muitas vezes é concedido. Por quê? Para que você tenha tempo de se fortalecer, tempo de se preparar para superar esse obstáculo. O obstáculo vai estar lá. Quem vai transpor é você. Tudo bem, nós estamos falando de Deus. Aí quando você pede para uma entidade qualquer que ajude você a transpor esse obstáculo, essa entidade qualquer, ela não está nem aí. Ela não tem a visão do antes, do depois, do todo. Então é imediatista. Não, se eu ajudar tal pessoa a transpor esse obstáculo, eu vou ganhar tal coisa. Beleza, vai lá e ajuda, e realmente transpõe aquele obstáculo. Mas tem outro lá na frente.
esse mesmo aparece lá depois. Vai aparecer. Porque ele não desaparece. O que você tem que fazer, o que é seu, é você que tem que resolver. Então, por mais que você pague, terceirize, ele vai estar sempre presente na tua vida. Então, não convém esses atalhos. Não funciona assim. Quando te encontras, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no ciclo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Então, idolatrar, muitas vezes, é um artifício nosso para que nós criamos atalhos nas nossas dificuldades, nos nossos obstáculos. Então, quando as nossas forças se esmorecerem, que peçamos ajuda, sim, é justo, é humano. Peçamos forças para superar tudo aquilo que vai passar. E passa. Mas os atalhos vão nos colocar sempre novamente com o mesmo obstáculo. Porque o obstáculo é nosso. Ele não vai sumir. Mesmo que outras pessoas temporariamente o removam da nossa frente. Ele volta. Ele volta. Porque quem tem que tirá-lo somos nós. Tudo que compete a nós não será terceirizado. Então, basicamente, é perder tempo. É perder muito tempo de experienciação. É um assunto muito interessante esse. Pena que sobrou pouco tempo para te dissertar sobre isso aí. Tá? Mas a gente vai ter oportunidades, a gente sabe que um texto emenda no outro. Talvez na terça-feira que vem a gente volte a falar sobre isso aí. Qual que é o próximo? Só para você estar com o livro aí, só para saber. Enquanto é dia. Deve ser continuação. O anterior, como é que chamava mesmo? Ídolos. Esse é ídolos. Esse é ídolos. O anterior, que é servos e filhos. Ah, sim. E esse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, é mais ou menos uma continuação. Sempre tem. A gente volta a discorrer sobre esse assunto. Porque eu sei que hoje ficou assim meio cambeta, ficou meio faltando coisas. Tá? A gente discorre melhor semana que vem. Mesmo sendo carnaval, eu vou estar aqui. Se vocês estiverem aqui, nós vamos continuar o nosso estudo. Tá joia? Gente, passamos muito do nosso horário hoje. Boa semana para vocês. Em breve a gente está de volta aí, estudando um pouquinho mais de novo.